Agora acho que sim. Agora espero que sim. Vamos compartilhar aqui. Vamos mandar para todo mundo. Vamos compartilhar no Instagram. Pessoal, boa noite a todos que estão entrando. Nós vamos iniciar aí agora a nossa live com o ex-governador Paulo Afonso Vieira, governador do estado de Santa Catarina entre os anos de 95 e 98. Eu só estou fazendo aqui o encaminhamento dos links para os amigos, para as amigas, para todo mundo, para que estejam conosco. E a gente já está iniciando então aí, a partir de agora, a nossa live com o ex-governador Paulo Afonso Vieira, governador do estado de Santa Catarina, entre os anos de 95 e 98. Nós vamos conversar aqui com ele, claro, sobre um pouco da história, um pouco da sua vida pública e mais especificamente sobre a análise dele, né? Sobre a gestão do governador Moisés, da governadora Daniela, que também está hoje governadora, né? A visão de quem esteve no poder, a visão, né? E a impressão de quem esteve lá durante 4 anos, quem conhece a coisa e que poderá nos falar muito bem. Está entrando aqui o governador, já vou chamá-lo a participar para a gente não perder mais tempo, já começar a nossa conversa. Eu tenho certeza que será muito proveitosa. Agora sim, governador. Agora oficialmente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estou aqui com muita honra. Muito obrigado. A honra na verdade, é toda minha. Quero, né, agradecer ao senhor pela disponibilidade, pronta disponibilidade. Agradecer ao amigo Léo Felipe, também aqui de Uruçanga, que foi, né, eu tinha marcado uma live e aí ele disse, vamos convidar o governador Paulo Afonso. Eu disse, olha, com certeza, será uma honra. Ele disse, não, o governador tem uma disponibilidade muito boa e de pronto o senhor nos respondeu e a gente já confirmou aí a live. Estamos aí agora para conversar, né, para a gente bater um papo. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Então, agradecê-lo mais uma vez, né, pela oportunidade da conversa e de ouvir um pouco, de aprender um pouco com o senhor, né, que tem uma bagagem muito interessante, muita história vivida, apesar da pouca idade, é jovem, governador mais jovem do estado na história, né, o governador eleito mais jovem da história. Então, muito feliz em tê-lo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e quero cumprimentar você, a todos. Desculpe se às vezes eu tropeço um pouco aqui na tecnologia, mas vou me adaptando aqui, né? Então, mas pelo que eu vejo aqui, eu te vejo bem, a imagem está boa e espero que também a minha, o que está saindo aqui, também esteja tudo bem. Vamos lá, estou às ordens, pode perguntar o que desejar, sem nenhum tipo de limitação, e vamos conversar e eu responderei sempre de forma muito sincera e objetiva. E eu tenho certeza disso. O senhor tem uma oratória invejável, inclusive. Eu já tive a oportunidade de ouvi-lo discursar lá em 2014, numa convenção do MDB, que eu estava presente. E desde lá, a admiração pela oratória do senhor, que é muito boa, já nasceu. Então, eu tenho certeza que vai ser muito tranquilo de ouvi-lo. Está tudo certo. Estou vendo o senhor bem, acho que todo mundo também está vendo o senhor muito bem. Acho que antes de mais nada, governador, antes da gente propriamente, né, adentrar no tema, que é o senhor fazer uma análise, né, da gestão do Estado, eu acho que é importante trazer um pouco da história, né? Tem gente aqui que tá, às vezes, que está entrando que nem era nascido quando o senhor governou o Estado. Eu, por exemplo, nasci em 96. Então, eu nasci no meio do governo, no meio da gestão Paulo Afonso, né? E não acompanhei diretamente a gestão Paulo Afonso. Mas a gente, claro que conhece, gosta um pouco da política, vai se aprofundar e entender. Então, eu queria, né? O senhor foi deputado estadual, o senhor é funcionário de carreira do Estado, o senhor foi secretário da Fazenda do governo Pedro Ivo Campos, e o senhor foi eleito governador. O senhor tentou primeiro em 90 a eleição para o governo do Estado, acabou ficando em segundo lugar, né, derrotado pelo governador que depois virou senador, que é Claino Domingues, Wilson Claino Domingues, o vice era Conder Reis, né? E o senhor aí em 94 tenta novamente, sai derrotado no primeiro turno, vamos dizer entre aspas, né? Fica em segundo lugar no primeiro turno e consegue uma vitória em uma margem pequena e torna-se governador em 1994. Se o senhor puder falar um pouquinho dessa história, como foi essa trajetória para chegar ao governo do Estado, né? Como é que foi essa batalha, essa luta? Eu estava lendo, inclusive, uma reportagem da época, né? Dizendo, olha, Paulo Afonso ficou em campanha 4 anos, de 90 a 94, ele não deixou de trabalhar, de visitar as bases, de levar ideias do municipalismo, e foi o que
que acabou culminando na vitória do senhor. Uma eleição muito difícil, né? Existiam 3 candidaturas, 2 além do senhor muito fortes, que eram da Ângela Min, que é deputada federal e esposa do Esperidião, e do Jorge Bornhausen também, né? Histórica liderança do Estado. Então, para o senhor ilustrar um pouco para quem não conhece a história e passar a conhecer. Bom, eu digo brincando, que eu falou aí da idade que nasceu, da data que nasceu, que eu sou um governador do século passado. E para exagerar um pouquinho, que também não é mentira, eu sou do milênio passado, na verdade. Então, porque eu fui governador de 1º de janeiro de 95 a 31 de dezembro, entregando o cargo em 1º de janeiro, né, de 99. Eu realmente fui candidato a primeira vez em 90, e foi uma candidatura que não estava prevista. Né? Por quê? Porque o governador Pedro Ivo era o governador do Estado, naquele período, o vice Cacildo Maldaner, e o vice-governador Cacildo era o candidato natural do MDB, do então PMDB, ao governo do Estado, na condição de vice-governador. Todavia, com o falecimento do Pedro Ivo, Cacildo assumiu o governo e, naquela época não tinha reeleição, ele se tornou inelegível, certo? E houve um vazio, realmente. Por isso que eu digo, não foi uma candidatura que estava sendo articulada. Pelo contrário, o meu projeto naquele momento era ser candidato a deputado federal. Mas aí a conversa vai, as coisas começaram a acontecer e a se desdobrar, e eu fui candidato. Embora bastante desconhecido, né? Muitos companheiros da época, quando eu visitei tantos municípios, estavam me vendo pela primeira vez, nunca tinham me visto, né? Mas eis que, ao final, eu cheguei em 2º lugar, faltando muito poucos votos para que nós tivéssemos naquela eleição o 2º turno. Né? Foi coisa, menos de 1 voto por urna, foi uma diferença muito pequena. E eu superei o senador Dirceu Carneiro, o senador Nelson Vedequim, que eram nomes pesados, do ponto de vista positivo, né? Nomes importantes da política. E não, a partir dali, sim, aí eu comecei a acreditar que era possível chegar lá. Né? E trabalhei os 4 anos, e em 94, então, na virada do 2º turno, nós chegamos ao governo. Eu disse bastante jovem, na eleição em 94 eu tinha 36 anos, assumi o governo com essa idade, completei 37, eu já era governador, né? E a marca do meu governo, que não fui eu que criei, nem os marqueteiros, como chamam, era um governo municipalista. O governo tinha obras, ações, realizações, investimentos, parcerias em todos os municípios catarinenses. Foi tão forte que, passados 20 anos, né, mas é ainda uma coisa muito presente na lembrança de todos. Evidentemente, na lembrança de quem viveu, porque nascido não pode ter lembrança, né, do que não viu, do que não testemunhou. Mas é algo que me impressiona. Agora nós estamos aí todos reclusos, em pandemia, mas enquanto continue andando pelos as obras dos municípios. Então, essa foi a minha trajetória muito rápida. Eu havia sido apenas deputado estadual, secretário da Fazenda do governo Pedro Ivo, e, em seguida, disputei o governo, não ganhei, e depois disputei o governo e fui governador. Em resumo, é isso, né? Rapidamente. Governador, está dando algum eco, alguma microfonia aí que eu estou ouvindo. Eu acho que está vindo aí do senhor. Não sei se tem algum barulho ou se é meu, mas eu acho que não é meu. Eu espero que não seja meu. Eu estou sozinho aqui, nada ligado aqui. Melhorou agora? Melhorou. Mas eu não fiz nada. Tudo certo. Aqui nós vamos ajustando ao vivo mesmo. Não tem problema. Vamos lá. A Silvânia Costa, a Júlia Zanato, pai de um dos caras muito gente boa, Eduardo, amigo de seu filho. Governador, e dentro desse governo, aí nós tivemos não digo talvez um grande problema, mas um grande fato, né? O senhor foi alvo de um pedido de processo de impeachment e enfrentou, a partir da segunda parte do seu governo, o senhor teve 2 primeiros anos muito tranquilos e com essa política do municipalismo muito forte. E aí o senhor enfrentou, nos 2 últimos anos, não completamente nos 2 últimos, mas a partir do 2º para o 3º ano, um processo de impeachment, né, embasado em uma questão que envolvia a emissão de títulos, né, no Estado, de uma forma assim bem genérica, que o senhor vai poder aprofundar, que com certeza, né, o processo de impeachment não foi aberto, mas que com certeza atrapalhou muito o senhor
na sua tentativa de reeleição, inclusive internamente, né? Porque se for fazer o resgate histórico, inclusive houve disputa interna dentro do MDB, o que algo que talvez nunca aconteceria, não fosse o desgaste político ocasionado por aquele pedido. O senhor disputou prévias com o Eduardo Moreira, salvo engano. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, mas pelo que li, não li hoje, eu li há um tempo, mas me recordei hoje quando pensava sobre o que a gente conversar aqui, porque é algo que não ocorreria, né? E o exemplo é posto, por exemplo, o Luiz Henrique da Silveira disputou a reeleição, né? Não teve enfrentamento interno, Raimundo Colombo, e o senhor teve esse enfrentamento porque houve um desgaste criado por aquele movimento. A posteriori disso, o senhor foi inocentado em todos os tribunais, em todos os julgamentos que aconteceram. E esse é um dos grandes problemas. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque o senhor é formado em Direito, né? Professor da área, e eu também aí concluindo a graduação. Esse é o grande problema da politização dos processos judiciais, ou dos processos políticos, né? Porque há uma condenação, e muitas vezes social, da sociedade, quando não se sabe o resultado. E o grande exemplo que eu sempre cito é do ex-reitor da UFSC, professor Cancelier, que foi condenado publicamente pelas autoridades e que foi inocentado judicialmente, mas não esteve vivo para ver essa inocência, porque cometeu suicídio e não aguentou a pressão. E o senhor foi prejudicado. O que aconteceu naquela época? Como que o senhor pode contar essa história? Pode se chamar de uma tentativa de golpe? Como que o senhor viu tudo aquilo hoje, de uma forma muito mais experiente e sabendo tudo que aconteceu internamente, pode dizer assim? Olha, o processo de impeachment, ele é um processo essencialmente jurídico, essencialmente político, perdão. Ainda que ele busque algum embasamento jurídico, ele é essencialmente político, né? E ele tem a ver com a capacidade do governante, vamos dizer assim, eu me incluo, de ter uma base parlamentar de apoio, né, que evite contratempos políticos. Essa eu colocaria dessa forma. Veja que no meu caso, e não tem nenhum problema em relembrar e trazer aqui, eu não cheguei ao estágio que hoje estamos com o governador Moisés. A Assembleia não recebeu, né, a denúncia, o fato, né, que precisava 2/3 e isso não foi alcançado. E, posteriormente, como você já falou, eu tive absolvição no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal de Justiça, na vara criminal competente em relação a tudo isso. Mas óbvio que houve um desgaste violento. Natural, eu tenho noção disso. E um desgaste pesado. Né? E que, infelizmente, o fato de que ter sido absolvido e ter sido evitado não impede, né, lamentavelmente, que ainda alguns jornalistas e algumas pessoas colocam o governador Paulo Afonso, vírgula, aquele do processo de impeachment das letras, vírgula, disse que na entrevista para o Alexandre que tal. Então, isso não sai, quer dizer, ele não podia, por exemplo, o governador Paulo Afonso, que teve a marca municipalista, disse na entrevista que, não, então isso fica, e foi um desgaste, acabei disputando com o Eduardo Moreira, um valoroso companheiro, que eu tenho particular apreço, fizemos a disputa aquela vez e realmente não deu certo, né, o processo de reeleição. Eu acho, não que eu tivesse disputado para perder, mas era razoavelmente previsível que isto ocorreria, né? Então, por isso até fui perguntado há um tempo atrás por um colega, no caso um jornalista, que como eu me sentia agora vendo a questão do Moisés, talvez eu sou a única pessoa que posso dizer que sei o que pode ele estar sentindo ou não. Todos os demais, né, não viveram esta situação e essa angústia. O caso dele foi mais longe, né? Então, o que eu rechaço em processos de impeachment, e não era o meu caso lá, mas pode ser agora, ou como foi inclusive em presidente Dilma, é utilizar esse mecanismo como deposição do presidente ou do governador pelo conjunto da obra. O impeachment não serve para isso, sabe disso? O impeachment é crime de responsabilidade. Se o governador é ruim, se o presidente é ruim, poxa, é um preço a ser pago, né? Mas algo que tem um fato concreto. Então eu tive esse episódio, né? Superei juridicamente, politicamente nem tanto, né? Depois eu fui deputado federal, depois não pretendi continuar na carreira parlamentar, embora eu seja um fã incondicional do parlamento. Mas, sabe, Alexandre, eu sei que você lida aí muito com parlamentares, com políticos, a gente depois que passa pelo executivo,
o parlamento é bacana demais, mas a gente fica um pouco angustiado, porque o parlamento tem uma outra dinâmica, democrática, bonita. O parlamento é, por essência, moroso, demorado, porque tem que ser discutido, debatido, esmiuçado. E o executivo tende a ser muito mais ágil, né? Precisa ser mais ágil, tem que dar respostas muito mais rápido. E eu não estou com isso criticando o legislativo, estou dizendo que são coisas diferentes. Fazer uma lei é um negócio que demanda trabalho, é diferente do governador autorizar uma obra, né? Mandar fazer uma licitação para a construção de uma estrada, de uma escola, são coisas diferentes, né? E o legislativo, mas a gente acaba ficando um pouco agoniado, eu reconheço isso, quando vai para o mandato parlamentar, né? E não foi por isso que eu digo, mas continuo militando e vivendo, né? E agora, nesse momento tão difícil da nossa realidade, né? É tão complicado que nós estamos vivendo agora, né, no Brasil, em Santa Catarina ainda com as suas peculiaridades, né, a sua realidade local. Mas foi isso. E só para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, veja só, eu apanhei bastante aqui, né? Poxa, bandido era a coisa assim mais branda. E uma vez, passado um tempo, eu disse, nós copiamos, tudo que nós fizemos foi igual ao estado de Pernambuco. Era igual, era tão igual que os textos eram os mesmos. Tá? E quem fez lá no estado de Pernambuco foi o falecido deputado, governador, então secretário da Fazenda, Eduardo Campos, candidato, né? Eduardo Campos, que faleceu no acidente de avião. Pois bem, ele era o governador de fato. O avô dele, Miguel Arraes, era o governador, já bastante idoso, né? E o Eduardo Campos era o governador, no cargo de secretário da Fazenda. Veja que ele fez a mesma coisa, ele emitiu títulos, aquelas mesmas coisas, tudo igual, da mesma forma, no mesmo mecanismo, e ele não teve impeachment e virou candidato a presidente da República. E talvez até tivesse vencido, se não fosse a fatalidade do acidente. Presidente da República, apoiado por setores importantes em Santa Catarina, que tinham sido contra mim de uma forma intransigente. E eu pergunto, mas então eu sou bandido e ele é presidente da República? E é muito complicado isso, sabe? Isso dói também, é uma coisa... Porque ele fez igual, e lá não teve impeachment, lá não teve nada disso, ele virou depois governador, foi governador de novo, saiu para ser candidato a presidente, estava andando por esse país, um homem jovem, dinâmico, e a mesma coisa. Ele fez antes de nós seguimos o rastro dele, né, no exemplo. E ele ia ser presidente, poderia ter sido. E eu tinha que continuar superando o peso da situação, né, que por outras condições políticas, né? Por outras condições políticas. Perfeito, governador. Eu vi que a gente vai vendo quem está entrando aqui, depois do Pedro Kizai, eu vi que entrou aqui agora, Marlizinho, Opa, Alessio, estão interagindo. O Tiago Silva, que é coordenador do PROCON estadual, também entrou aí conosco. Opa! Que é ex-vereador em Florianópolis. Nós estamos com uma audiência qualificada, então, para aproveitar que nós estamos com uma audiência qualificada e boa, eu quero dizer para todos vocês, nós estamos conversando com o ex-governador Paulo Afonso Vieira, governador do estado entre os anos de 95 a 98, 99, se nós formos contar o dia da transmissão de posse, dia 1º de janeiro de 99, né, conversando agora, falando sobre um pouco da história do governador, mas para que ele fazer aqui uma análise da gestão no estado de Santa Catarina, do governador Moisés e da governadora Daniela, porque ela está governadora pela segunda vez, ainda que de forma temporária, e também daqui a pouco a gente projetar o futuro, né, análise da gestão do estado e, sobretudo, na questão da pandemia Covid-19. Eu quero dizer para vocês, aproveitar a audiência, governador, que eu sei que tem gente que me acompanha, mas bastante que acompanha o senhor. O Tiago está parabenizando pela live. Nós vamos ter a semana inteira, essa semana, os governadores aqui no Instagram. Amanhã o senhor falou aqui, né, o grande amigo do senhor Eduardo Moreira estará aqui, o ex-governador Eduardo Moreira, 21 horas. Quarta-feira, o ex-governador Raimundo Colombo, 21 horas. Quinta-feira, o ex-governador Espiridião Amin, 21 horas. Sexta-feira, o ex-governador Leonel Pavan, 21 horas. Praticamente todos os ex-governadores posteriores ao regime militar que estão vivos, com exceção do governador Cacildo Maldaner, que aí nós temos uma dificuldade de mídia social com o governador, mas quem sabe a gente possa daqui a pouco ultrapassar isso, porque também tem muita história para contar, eu tenho certeza. Muita experiência para trazer, né? Mas, governador, o senhor falou, o senhor foi deputado federal de 2003 a 2006, né, 2007, porque é até fevereiro, né, um mandato no Legislativo, e o senhor decidiu não disputar mais a eleição, não disputou a reeleição, e aí em 2018 o senhor fez um movimento, né, o senhor pediu licença do cargo no Estado para tentar disputar o cargo de senador pelo MDB.
havia um desenho posto de uma coligação que traria o senador Jorginho Melo candidato ao Senado, né, com, quem sabe, um outro candidato que também seria da coligação, mas não seria do MDB, mas o senhor encampou a luta e decidiu que seria, o que tentaria ser, candidato ao Senado. O que aconteceu? Por que o senhor não foi candidato ao Senado em 2018? Se o senhor agradece isso ou lamenta, porque depois de ver o processo feito, né, é como costumam falar, engenheiro já vai pronta, mas como o senhor não foi candidato, o senhor pode dizer para a gente se arrependeu de tentar ser ou o que aconteceu? Com certeza. Apenas também registrando que depois que terminou meu mandato, e um pouco tempo depois, eu tive a honra de trabalhar, e foram 5 anos, se nós somarmos os 2 períodos, como diretor da Eletrosul, uma grande empresa que é referência em Santa Catarina e no Brasil, onde cultivei muitos amigos, aprendi muita coisa e espero ter dado também a minha colaboração. Mas veja, naquela convenção que nós teríamos para decidir como faríamos, lembra que até a antevéspera ou a véspera, nas últimas horas, cada partido estava com os seus candidatos a governador. Nós teríamos vários candidatos a governador de diferentes partidos. No último minuto, houve um acerto do que eu chamaria do outro lado, vamos dizer assim, né, dos nossos tradicionais adversários, que se juntaram e formaram uma chapa só. Isso exerceu uma pressão imensa do nosso lado, certo? Para que também se procurasse fazer algum tipo de composição. E aí eu sou muito partidário, eu estava disposto e iria, e eu tinha muita convicção de que aquela eleição era bastante viável, muito viável, né, pela força partidária, né, pelo fato de que eram 2 vagas, né, o voto dobrado, então, mas nos últimos, na manhã do dia da convenção, não é que houve uma pressão, eu seria injusto, houve um apelo forte para que nós fizéssemos uma composição do outro lado, e que aí, igual ao do outro lado, ou seja, para ter outro polo. E certamente não poderia eu negar esse momento ao partido, ainda que eu não desejasse, e ainda que eu tivesse alertado, e não quero aqui fazer previsão, que é sempre fácil falar depois que aconteceu, né? Mas que não via que aquilo era a solução, né? E acabou não sendo mesmo, que parecia, muitos companheiros, agora nós vamos ganhar no primeiro turno, porque essa composição, porque aquele negócio todo, né? E no fim, né, não só não fomos para o segundo turno, como elegemos, digamos, o senador menos afinado conosco, vamos dizer assim, com todo respeito ao senador Jorginho, né? E foi isso. Aí eu não tinha como bater pé e impedir a coligação que muitos achavam que era a melhor coligação para o MDB ganhar, né? No caso ainda o MDB, PMDB. Então, se tornou... Mas veja que nós fomos à convenção, eu tinha cartaz, eu estava pedindo voto, eu fiz campanha, e eu tenho certeza que eu seria candidato e ganharia, teria uma das 2 vagas, com certeza. E no final tivemos, né, um resultado muito adverso em 2018, não apenas para governador, né, mas para deputado federal, deputado estadual um pouco menos, né, mas foram, aqui no Brasil, resultados muito ruins, mas aqui nós encolhemos a bancada federal, né, e hoje nós temos um único senador, que é o senador Dário, que caminha para o final do mandato, né, e olha que nós já tivemos 2 senadores ao mesmo tempo, né, estamos caminhando para o final do senador Dário. Obviamente, não quer dizer que o MDB não possa ganhar essa vaga, mas não temos as outras, né? E eu vejo que nós tivemos um fenômeno, né, Alexandre, em Santa Catarina, com a eleição da dupla Moisés e Daniel, que eu reputo principalmente, e aqui em Santa Catarina foi exacerbado isso, a campanha que foi feita durante vários anos anteriores de desgaste da classe política. A classe política sofreu um desgaste sistemático, né, do desfazimento da política. Eu vou dizer o mais drástico, se tentou criminalizar a política, estigmatizar a política, de tal sorte que era um negócio que parecia que tinha que tirar político de qualquer forma. Isso se difundiu pelo Brasil, em alguns lugares mais, outros menos, e porque era para se fazer, ou seja, se nós tínhamos políticos ruins, políticos desonestos, então a solução era acabar com a política.
E eu rechaço isso com muita veemência. E me permito fazer algumas colocações, talvez um pouco duras. Mas, por exemplo, nós, lamentavelmente, quase todos os dias, estamos lendo, ouvindo sobre sacerdotes e pastores que cometem delitos pesados. Não apenas financeiros, mas sexuais, pedofilia. Eu pergunto, para quem nos ouve, o fato de termos pessoas assim nas igrejas, nas várias igrejas, faz com que a gente deva fechar as igrejas, proibir as igrejas e dizer que as pessoas não devem acreditar em Deus por causa disso? Ou, pergunto, nós sabemos que na área de segurança, vira mexe, nós temos policiais, pessoas dessa área que extrapolam, que se tornam violentos, que agridem inocentes. Eu lamento tudo isso, mas eu pergunto, em função dessas pessoas que denigrem, né, a sua farda ou o seu cargo, nós devemos acabar com as forças de segurança? Nós devemos abrir mão disso que garante a ordem, que protege os cidadãos? Claro que não. Agora, mais grave em relação à política é quando se desfaz a política, se desfaz a democracia, porque a democracia é a política, são os partidos políticos, com as suas virtudes, com seus defeitos, e todos os humanos. Agora, mas os políticos, claro que os políticos estão todos os dias nos jornais, né? Porque é da atividade política a coisa pública. Todo mundo quer saber o que o cara está fazendo, o que ele não está fazendo, né? As outras profissões não têm isso, ou muito pouco, né? O político é todo dia está exposto, é natural. Mas o político tem uma coisa bacana que as pessoas têm que levar em conta. O político tem mandato. As pessoas podem ser trocadas. Os outros poderes do Estado, né, tipo judiciário ou outros cargos, as chamadas carreiras de Estado, uma vez que entrou, não sai mais. Para sair, precisa um processo. Olha, o cara tem que ter matado a mãe, o pai, o irmão, a irmã, roubado a casa, porque senão ele não sai. E o político, 4 anos depois, se não saiu bem, o povo tira. Se não tirar, é porque estava achando que estava bom. Então, o desfazimento da política levou alguns fenômenos, estou me alongando um pouco, como a eleição do Moisés e da Daniela. Eu conheço muito pouco a dona Daniela, nunca vi pessoalmente. O governador Moisés me pareceu, nos contatos que tive, uma pessoa boa, idônea, correta, né, de boa índole, de boa formação, mas que chegou, quer dizer, no cargo do nada, né? Assim, uma coisa impressionante. Falam por aí. Antes, nós achávamos, e eu continuo achando isso, é que nem assim, vamos dizer que um de nós ficou doente. Será que nós vamos procurar o quartanista de medicina, com todo o respeito que esse jovem ou essa jovem tem? Nós vamos procurar um médico conceituado da nossa cidade, o melhor que a gente puder encontrar, não é verdade? Os teus amigos, se tu entrar num avião e um amigo teu diz assim, Alexandre, eu vou pilotar o avião. Tu vai dizer assim, então tá bom, mas eu vou descer, né? Por mais amigo que tu seja dele. Ou seja, os requisitos que a gente achava importante para ser governador, tipo ter sido secretário, prefeito, deputado, dirigente de uma empresa estatal, ter tido uma trajetória que acumulasse conhecimentos, passou a ser algo contra. O candidato que se apresentasse como tendo essa experiência, ele perdia votos, mas é o contrário que tem que ser, né? É o contrário. Quando tu vai no médico fazer uma cirurgia com um cara que já fez 50 cirurgias daquela, ou com o sujeito que vai experimentar pela primeira vez, sem demérito essa pessoa. Mas nós temos o contrário. E pagamos um preço. Com todo respeito, nós pagamos um preço, né? E é bem visível isso, né? Bem visível. Nós pagamos um preço. Afinal, a administração pública, a política, lida com todos os nossos campos de vida, né? Se nós erramos ao escolher o presidente do nosso clube de futebol lá, do Criciúma, do Figueirense, do Avaí, do Chapecoense, e o clube vai mal, a gente troca, aquilo não repercute na saúde, na educação, na segurança, ou do DCE, que tu fosse presidente do DCE, se o cara não foi bom, se foi bom, tu troca, e aquilo não repercute nas outras coisas. Mas quando tu elege o governador, o presidente, o prefeito, é toda a nossa vida que está em jogo, né? É isso que eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. As pessoas precisam tomar um pouco essa consciência de novo, que com todas as virtudes, com todos os defeitos,
das políticas e dos políticos, essa é uma função que deve ser exercida por aquelas pessoas que se dispõem a esse gesto de trabalhar e tentar construir uma sociedade melhor. Perfeito, governador. Eu esquecia, né? Eu até iria falar no início da live, o senhor teve como vice um criciumense, né? Eu falo aqui de Criciúma, José Augusto Wilson, né? Já não está mais entre nós, infelizmente, mas que foi prefeito de Criciúma e foi, né, vice-governador na gestão junto com o senhor. Eu vi que tem uma... E a gente vai entrar agora, eu vi que a Júlia... Eu quero agradecer quem está aqui conosco, o Hélio Mendes, o Marco Rosso, empresário aqui da cidade, dono do supermercado. Todo mundo que está aqui acompanhando, interagindo, a Marlizinha. E a gente vai entrar agora propriamente na nossa temática. O senhor já falou um pouco, né, dessa novidade, né, dessa surpresa que foi a eleição de 18 em Santa Catarina, né, com um governador e uma governadora, uma vice-governadora que não eram tão conhecidos sob o ponto de vista político, ou que não haviam disputado nenhuma eleição. E eu vi que a Júlia Zanato, inclusive, pede para o senhor fazer um comparativo, né, de que o senhor foi governador aos 35, 36 anos e era muito novo. E ao mesmo tempo, o senhor fez uma fala agora de que muitas vezes esse novo... Eu queria que se o senhor pode fazer esse comparativo do que houve, por exemplo, de diferente. Eu, pelo menos, entendo que o senhor, sendo deputado, secretário da Fazenda, né, que o senhor era uma liderança reconhecida, há uma diferença, mas se o senhor puder fazer esse comparativo para a gente entrar propriamente na nossa temática. Uma das coisas que eu mais senti de frágil, vamos dizer assim, quando governador, é que eu não tinha passado por Brasília. Tá? Certo? Veja que tantos governadores que à época e posteriormente tinham sido deputados federais, senadores, eu fui deputado depois. Então, eu nunca fui colega dos então senadores, nem dos então deputados. E, pelo contrário, eu era totalmente desconhecido para a maioria deles, para a totalidade deles. Né? Porque eu era um governador que tinha tido um único mandato 4 anos antes de deputado estadual. Isso eu senti, porque quando a gente passa por Brasília, eu quero dizer, num mandato parlamentar, o ministro é um senador, um ex-senador, né? O cara do outro ministério, do Banco do Brasil, enfim, dos órgãos públicos, do BNDES, eles são pessoas que circularam nesse meio. Então eu não tinha essa facilidade, não tinha, eu não conhecia. Claro, não quer dizer que elas não recebessem o governador de Santa Catarina e não dessem atenção, mas não era aquele negócio de chegar ao Alexandre, vai me ajudar, né, Alexandre? Agora tu estás aqui, ministro? Poxa, rapaz, a gente ficou tanto tempo juntos lá no Senado, me ajuda, eu estou precisando disso lá em Santa Catarina. Eu não tinha essa conversa, a minha conversa era, senhor ministro, por gentileza, trouxe aqui uns pleitos para o senhor dar uma olhada. Né? Isso eu senti como fragilidade, certo? Senti. Bom, o governador Moisés, como disse, é uma pessoa que eu respeito, que eu acho que ele tem uma boa formação, é um homem que eu acredito um homem de bem. Ele tinha ainda menos que eu, ele não tinha nenhuma passagem administrativa. Eu tive a condição de ser secretário da Fazenda, deputado estadual, líder da bancada. Né? E ele se elegeu dentro dessa história do rechaço à política, que ele levou tão a sério, ou sei lá, fizeram, que o primeiro ano de governo dele, ele não existiu. O governador Moisés era ausente ou quase inexistente. Ele não tinha nenhum tipo de interação com a sociedade, com os deputados, com as entidades representativas de empresários, de trabalhadores, de ONGs, enfim, todos, né, de estudantes, de meio ambiente, não tinha nada. Ele não conversava com a imprensa, ele não dava entrevista, ele não se manifestava. Eu acredito que, em que pese ele ter tido aquela votação tão significativa, e ele merece aplausos por isso, a maioria da população nem sabia o nome do governador. E ele foi ausente, por vontade própria ou por falta de cancha, e foi muito ruim. Ele depois me surpreendeu, eu quero dizer, quando, no início dessa questão da pandemia, ele veio e tomou algumas decisões muito importantes. O governador Moisés, eu me surpreendi, porque ele tinha sido um governador até então ausente, né? E, de repente, ele começou a tomar algumas decisões bastante boas, a meu juízo. Né? Mas isso também não durou muito. Não durou muito. Claro que eu sei, e vamos lá, não é fácil, vamos ser justos, não é fácil. Não é fácil ser governador, e muito menos no meio de uma pandemia. E eu sou sempre cauteloso, Alexandre, porque eu comparo muito. Agora eu não tenho, bom, não é nem pela pandemia, mas eu não tenho quase ido a jogo de futebol. Mas quando eu ia, aí tinha sempre um cara do lado, torcedor do mesmo time que eu,
que vivia xingando o nosso técnico, xingava o nosso jogador, porque o jogador chutou para o A e era para ter chutado para o B, porque o técnico escalou o Alexandre, não escalou o Paulo Afonso, e o cara xingava e reclamava. Eu sempre pensava, como é bom, né? Aqui a gente sentado aqui só olhando, não está no calor do jogo, né? Da pressão do jogo, daquela multidão em volta, do adversário que vem dar safanão, empurrão e derruba a gente, da torcida do adversário que vaia. O cara não tem aquele calor, depois terminado o jogo, ele para casa, feliz se ganhou, triste se perdeu, mas... Né? Então a gente tem que sempre ter cauteloso de avaliar os governantes, e não só o Moisés, todos eles, dentro desse prisma, de estar no meio do jogo, onde a realidade é diferente de quem está na arquibancada comendo pipoca. Bom, eu acho que de um momento para frente, o governador, não sei porquê, talvez já num processo político mais complicado, ele perdeu o rumo e a coisa ficou à deriva. Ora o barco ia para um lado, ora o barco ia para o outro, e a gente não sabia qual era a direção do barco. Eu podia achar que a direção era para cá, ou ele podia achar que era para lá, mas o barco não é nem para cá, nem para lá, o barco é um pouco para cada lado. Então isso, infelizmente, o governador teve nesse período, e que foi talvez diferente de alguns outros, né? E não quero aqui fazer comparativos, mas ele acabou sendo tragado e pelas várias pressões, eu imagino as pressões que deva ter recebido, né, de parte a parte, né, como tomar decisões, né, reivindicações, abre, fecha, enfim, essas coisas todas, mas ele, de repente, também se ausentou. E aí entrou o processo político em curso, que contribuiu mais ainda para isso, e ele foi, então, novamente em 2020, por força também dessas circunstâncias, novamente um governador ausente. E acho que aí tem a ver com a falta de experiência política, não apenas administrativa, mas política, que ele tentou ensaiar agora, mas por enquanto parece que ainda não foi, não teve o resultado por ele pretendido. Mas que é o fato de que a política se conversa com os parlamentares, com os segmentos sociais, com as representações classistas, empresariais. Isso faz parte, né? Faz parte, isso é a política, né? A boa política. Então essa atitude do nosso governador é que nos levou a esse processo. Aí, hoje, temos aí uma situação, né, a vice-governadora no exercício do cargo, e uma expectativa imensa de saber qual vai ser o desdobramento. No processo anterior, Alexandre, para mim era claro que o governador voltaria. Estava evidente que ele voltaria numa questão até aritmética, não era nem jurídica nem política, era só saber contar ali os votos. Agora, eu não sei, eu te confesso que eu não sei, eu não tenho informações, não sei. Como tantos, eu fiquei surpreso, né, ao acompanhar, ainda que não toda a sessão, mas uma parte da sessão, com o encaminhamento dado pelos desembargadores, né, que foram bastante contundentes, e o que parecia que seria apenas não um jogo só para cumprir tabela, acabou se transformando num resultado que desclassificou o time, né? Então, agora não sei o que vai acontecer para frente, não sei, não ouso fazer avaliações de futuro, porque acho que há muita coisa em jogo. O que eu tenho, e aí se quiser perguntar, tenho me manifestado minha contrariedade com a participação do MDB, o partido que eu pertenço, seja num governo ou no outro, né? Até porque nós perdemos a eleição, e quando o povo escolhe o governante, ao mesmo tempo ele escolhe a oposição. Quando a gente perde a eleição e quer se arvorar em vitorioso e entrar para o governo, a gente está contrariando a própria decisão das urnas e perdendo a oportunidade de construir um projeto que possa substituir esse existente numa próxima eleição. Perfeito, senhor. Está dando uma aula, hein, como a gente esperava. E o senhor falou, né, sobre a questão do governador Moisés. Ele assumiu o governo, como o senhor, né, bem falou aí, né, de uma forma totalmente inexperiente, monta o secretariado, de certa forma também desconhecido, né, o secretariado de governo que a maioria não conhecia, e aí continua com o mesmo discurso da eleição, né, o senhor muito bem falou aqui também. E aí encara o choque de realidade, que é o primeiro processo de impeachment, né, que foi feito e que foi os deputados, maioria votando contra o governador, e os desembargadores, maioria, com exceção de um, votando a favor do governador. A partir daquele susto, daquele choque de que foi cerca de 30 dias com a Daniela no poder, o governador volta e dá uma guinada, né, na sua forma de fazer a política, chama os partidos,
faz, né, a nomeação de secretários, o próprio MDB, que é o partido do senhor, né, ocupou e ainda ocupa a Secretaria de Educação com o deputado Vampiro, Partido Progressista da mesma forma, Secretaria de Agricultura, alguns outros sindicatos, Casa Civil, com o Heron, que é, né, ligado ao deputado Júlio Garcia, era chefe da Casa Civil, era chefe de gabinete da presidência na Assembleia, na Assembleia Legislativa. E aí ele estabiliza, de certa forma, politicamente, porém, como o senhor disse, eu também acompanhei grande parte da sessão, ele não contava com os votos dos desembargadores, que foram extremamente técnicos, votos, né, de quem tem responsabilidade com a juridicidade dos fatos, muito mais do que a parte política, né? Os desembargadores têm muito mais essa vocação da parte jurídica dentro do processo de impeachment do governador, e todos os 5 votaram contra o governador. Se esperava que fosse um 5-5, porque os deputados, a princípio, estariam fechados, e aí ocorreria o voto do presidente, que a gente esperava que seria também contra o governador, porque há os desembargadores votam normalmente todos da mesma forma, né? É uma questão do princípio do colegiado, votam todos de forma uniforme, mas não precisou o voto, porque o deputado Laércio Schuster votou contra o governador e ele está afastado. Precisa de mais um voto para o governador efetivamente ser impeachmentado, vamos assim usar o termo, ou ser deposto do cargo de governador. Precisa que um dos 4, né, que todos os que votaram contra mantenham o voto, eles podem, agora que vai ser julgamento de mérito, né, mudarem o voto, votarem a favor do governador, e precisa que mais um mude o voto. Mas, de forma geral, governador, como o senhor avalia a gestão Moisés enquanto governador? O que o senhor enxerga dele? E aí, é claro que esses empecilhos dos afastamentos, sem sombra de dúvidas, e está aí o Ademir Honorato, né, vereador aqui, ex-vereador aqui em Criciúma, elogiando o grande orador que o senhor é, do MDB, o Ademir. Como que o senhor avalia, de uma forma geral, o governo, né, com esses empecilhos, com toda essa questão da inexperiência, mas até hoje, como que o senhor avalia esse governo e, sobretudo, acerca da pandemia? Porque nós temos, e eu vi que teve gente que perguntou aqui a sua avaliação do governo federal, nós enfrentamos muito problema, né? E eu recordava, eu fiz há 2 semanas atrás uma live com um médico aqui da cidade, e nós enfrentamos ele mesmo falava, ele é do PSL, ele é presidente do PSL aqui, mas é um médico que trabalha na linha de frente, ele falava muito do problema que foi a politização das vacinas, por exemplo. Né? E eu não estou fazendo defesa nem de A e nem de B, porque se a gente for dar nome aqui aos atores, nós temos Dória de um lado e o presidente do outro, fazendo uma guerra política com as vacinas. Não estou dizendo quem está certo nem quem está errado, mas que houve. Né? A gente ouvia, por exemplo, não vai ser comprado vacina chinesa porque não vou comprar vacina chinesa. E está aí hoje, a cada 10 vacinas feitas no Brasil, 7 são Coronavac, que tem origem lá da China, que é produzida pelo Butantan, e que se demonstrou, inclusive, uma das mais eficazes contra a nova variante. É o que os testes têm demonstrado. Então, houve uma politização. Mas eu queria que o senhor avaliasse, né, dentro de todo esse contexto que foi, e o governador Moisés se desvinculou um pouco do presidente Bolsonaro, eu vi que teve gente que comentou, inegável que a onda elegeu ele, que o 17, né, de cima a baixo, que era a grande campanha, elegeu ele, mas ele descolou um pouco, inclusive sofreu críticas e sofre críticas por isso. E agora voltou a se aproximar um pouco, porque está com medo, né, efetivamente, do processo de impeachment pela vice-governadora ser ligada muito mais do que ele propriamente às políticas do presidente Bolsonaro. Mas como o senhor avalia, agora de uma forma muito mais direta, todo esse governo Moisés, e daqui a pouquinho, né, se eu fazer essa avaliação, a gente pula para o 2022. O senhor avalia ali para frente, mas primeiro o senhor faz essa avaliação, depois a gente abre um pouquinho aí para o 22. O governo Moisés, vamos falar no governo, né? É um governo muito fraco, ele é um governo muito fraco. Eu vou fazer minhas, não é que eu queira julgar a responsabilidade do Eduardo Moreira, eu vou fazer minhas as palavras do Eduardo Moreira porque concordo com ela. Ele disse uma vez à imprensa, disse o governador Moisés, que os membros do governo, de modo especial os cargos mais elevados, não ocupariam nem o 4º e o 5º escalão de um governo nosso ou dos outros partidos. Porque eu não sei se foi o critério, o governador Moisés talvez não quis pegar pessoas que tivessem algum tipo de vinculação partidária, não sei se esse foi o critério, mas não quer dizer que ele não pudesse pegar uma liderança do campo da educação para ser o secretário de educação, um nome referência na saúde para ser o secretário da saúde, não precisava ser um filiado ao MDB, ou ao PSD, ou ao PSDB, ou ao PT, né?
os segmentos diversos, né, que compõem a sociedade e que os governos buscam, né, buscam. Quando fui governador, um dos grandes secretários que eu tive, o Henrique Weber, ele tinha sido dirigente de CDL, ele tinha uma liderança nessa área empresarial, muito mais do que qualquer vinculação política, embora ele tinha suas simpatias políticas. Então, o doutor Fiuza, que foi meu primeiro secretário da Saúde, ele também não era militante político direto, ele tinha sido presidente da Associação dos Hospitais, eram nomes de referência, mas o governador... E olha, com todo o respeito às pessoas, que eu sempre cuido muito disso, eu duvido que alguém saiba dizer de pronto o nome do secretário de Educação que saiu e que o vampiro entrou, quem era o outro secretário de Educação. Duvido. E o secretário de Educação sempre foi um homem, uma mulher. Depois do governador, era o terceiro cargo, era o mais expoente pela força da educação, pela importância da educação e pela capilaridade da educação, né? Sempre foi uma referência, né? Então, no meu governo foi o João Matos, teve o Paulo Bauer, né? Só ir no governo do Henrique. Então, são pessoas de muito peso. Então, ele fez esse governo e ele não corrigiu muito isso na volta, né? Foi uma coisa ainda assim, nheque, né? Porque essas pessoas são importantes, porque esse é o trânsito, não só no apoio parlamentar, mas no apoio dos segmentos sociais, né? E veja, e não é fazer defesa, mas, por exemplo, a ministra da Agricultura, que teve do governo federal, foi uma pessoa indicada pelos produtores, pelo agronegócio. Ela é parlamentar, ela é deputada, mas ela teve essa indicação, até porque ela era do PSDB, né? Então nem seria por causa da vinculação política, ela teve então esse tipo, ele também não se preocupou com isso, né? De ter esse tipo de coisa. Então, o governo ficou sempre naquela pequenice, naquela, né, não tinha, ele ficou meses sem chefe da Casa Civil. É um negócio impressionante isso, porque o chefe da Casa Civil é o coração do governo, é o cara que, em nome do governador, articula, fala, responde, diz não, né? O governador não pode dizer não, vai lá o chefe da Casa Civil. E ficou vazio um cargo desse porte, quer dizer, que é o cargo do governo por excelência, né? Assim, que faz a articulação política, a articulação também administrativa e responde pelo governador. Qualquer governo, se o chefe da Casa Civil disser o governador mandou pintar de azul, ninguém vai discutir, o governador mandou, né? Então, certo? Então, essa é a realidade. Esses são os tipos de coisa. Então, hoje nós agora estamos aí nesse ponto, né? Quer dizer, veja que a governadora Daniela chamou alguns nomes, né, um pouco mais conhecidos, digamos, né? E, sem dúvida, nós estamos num embate, né? Eu não tenho dúvida. Um se articulou para ficar e acabou saindo parcialmente. E ela está se articulando para permanecer. Isso é de uma evidência cristalina. Por isso é difícil fazer qualquer previsão hoje do que vai ocorrer. Agora, eu só queria levantar um último ponto. Veja, talvez eu já pensei muito sobre essa tese, e quem gosta do direito vai pensar nisso, com certeza. Veja, esse tal tribunal especial que julga o governador é uma experiência ímpar, inédita. Nós não tivemos. Na minha época, nós não chegamos lá. Mas o que é esse tribunal especial? Ele é um órgão do Poder Judiciário? Não. Ele é um órgão jurisdicional no sentido restrito da palavra? Não. Ele foi uma equivalência que se encontrou, como o Estado-membro não é bicameral, e a União é, se tentou achar uma equivalência. Quem julgou a presidente Dilma no seu impeachment? A Câmara aceitou, e quem julgou? O Senado. Um órgão político, essencialmente político, porque o impeachment tem esse viés. Por isso, o que eu quero dizer? Que os que fazem parte do tribunal especial, sejam desembargadores ou deputados, eles estão exercendo menos uma função jurisdicional e mais uma função política. Portanto, a análise que eles fazem, né, tem que ter esses dois viés. Vamos ser bastante francos. O ato imputado à presidente Dilma era uma bobagem. Havia um desejo político de tirá-la. Pronto, essa é a verdade nua e crua. Mas por causa de um decreto de suplementação
abobado que todo mundo faz e coisa, não, vamos lá. Então não podia ficar defendendo teses jurídicas. Tanto é que as pessoas iam lá, pela minha mãe, pela minha pátria, eu voto contra. Né? Pelo meu chão, pelo suco de laranja, eu voto contra. Né? Então, foi assim. Né? Foi assim. E aí, então, isso é que também tem que estar em mente quando se analisa, não apenas o viés estritamente jurídico, que sempre deixará margem, né? Porque se fizer um julgamento estritamente jurídico, eu posso recorrer a um outro órgão jurídico, que na presidente Dilma não foi. O tribunal não acolheu o Supremo porque o Senado era uma última instância. Mas e se é um órgão jurisdicional? Se o governador Moisés for afastado, ou a governadora Daniela não for efetivada, por que eu não posso recorrer ao Pleno do Tribunal de Justiça ou aos 40 deputados da Assembleia? Então, acho que é uma coisa a ser pensada, porque é uma coisa inédita essa experiência que nós estamos vivendo desse tal tribunal especial composto por 5 deputados e 5 desembargadores e mais o presidente. Bom, então agora, falou em 2022, na verdade o tempo passa, já, né? Passa muito, e nós já estamos nos aproximando, nós já estamos muito mais para 2022 do que para 2018, quando foi a eleição, né? E se a gente pensar que os prazos eleitorais, como desincompatibilização, por exemplo, vão ocorrer em final de março do ano que vem, nessa época, né, agora, início de abril, nós estamos a 1 ano dos prazos eleitorais, 1 ano. Ou seja, quem hoje tem um cargo público, quem está assumindo uma Secretaria de Estado, ou mesmo no município, né, ou no governo federal, daqui a 1 ano, se quer ser candidato, vai estar saindo do cargo. Portanto, não é uma coisa no longínquo 2022. O 2022 está aí, batendo na porta. Perfeito, governador. Excelente, inclusive, análise do Tribunal Misto. É uma ideia mesmo a ser pensada, porque é a primeira vez que acontece, né, no período pós-democracia, esse tipo de julgamento em um Estado com formação do Tribunal Misto. A Júlia Zanata respondeu o nome do secretário, que era antes do Vampiro. Eu estou lendo aqui isso. Mas ela é suspeita a falar porque ela acompanha a política dia a dia, ela está morando no Rio Maina, e o Natalino Gione é lá do Rio Maina, então eu tenho certeza que ela saberia de pronto. E ela respondeu. Veja, eu não estou desconsiderando absolutamente. Sim, perfeito, perfeito. Mas o fato de que, não é, diferentemente das situações, não era alguém que tinha assim, que estava projetado na coisa. Perfeito, perfeito. Não, o trabalho até talvez tenha sido razoável, não sei, mas é esse tipo de coisa que eu estou dizendo, né? Então, vários nomes, né, desses. Hoje, agora, claro que a gente passou a conhecer mais, porque conhece o Vampiro, o Leodegardo Scott, o Altair Silva, conhece o Gerson da Casa Civil. Então, essas coisas assim, né? Perfeito. Ela está aqui rindo aqui, porque ela sabe realmente que ela é suspeita. E o Daniel Formentin também está aí, foi candidato a vereador em 2020, também está participando conosco. Sobre 22, antes de 22, eu quero lembrar, está todo mundo aqui ainda conosco, né? Nós estamos conversando com o ex-governador Paulo Afonso Vieira, governador do estado entre os anos de 95 e 99, né? 1º de janeiro de 99, governador mais jovem da história, né? Assumiu o cargo em Santa Catarina, foi deputado federal, deputado estadual, dirigente da Eletrosul, secretário da Fazenda do Estado também. E estamos falando sobre, né, um pouco da história, mas sobretudo uma análise da gestão Moisés, que ele aqui o fez muito bem. E eu quero lembrar vocês, todos aqui, quem está seguindo Paulo Afonso, quem acompanha o governador, quem me acompanha, nós vamos ter a semana inteira lives com ex-governadores, todos os dias, 21 horas, amanhã Eduardo Moreira, quarta-feira Raimundo Colombo, quinta-feira Esperidião Amin, sexta-feira Leonel Pavan, todos eles, como o nosso querido governador Paulo Afonso, fazendo uma análise da gestão, contando um pouco de história, porque eles têm muita história e muita experiência para trazer para a gente, porque estiveram, né, no maior poder do Estado, né, foram a maior autoridade do Estado de Santa Catarina. 2022, governador. Antes de mais nada, eu quero saber se o senhor pretende disputar algo em 2022. Eu vi que tem bastante gente aqui colocando hashtag Paulo Afonso deputado, Paulo Afonso 2022. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de saber se o senhor vislumbra isso hoje. E, para além disso, né, para além do seu nome, como que o senhor veja a eleição no estado de Santa Catarina? Primeiro que a gente não sabe se o Moisés, por exemplo, vai ser candidato à reeleição, porque não sabe se ele vai estar no cargo em 2022. Então é algo que a gente não pode. Mas e ele estando? O senhor veja como natural, ele deve ou ele vai disputar mesmo com... Porque o senhor também tem a experiência da dificuldade de disputar uma reeleição por conta desse procedimento, e o dele está pior, porque ele foi afastado, o senhor não chegou a ser afastado.
E como que o senhor veja o MDB nesse cenário e as forças políticas no cenário 22? A gente ouve muito, por exemplo, né, porque já está colocado na rua, o bloco já está na praça, como costuma se falar, o Jorginho Melo, que tem um mandato até 2026, um mandato de senador de 8 anos, ele pode concorrer em 22 sem precisar, né, abrir mão do Senado, pode e já colocou o nome na rua como candidato ao governo do Estado. Como o senhor veja que está o jogo e o nome do senhor para 22, como que está posto ou como que poderá ser posto na mesa, né, para a próxima eleição? Bom, vamos lá. Se eu dissesse que não me passa pela cabeça a possibilidade de alguma coisa em 2022, eu estaria mentindo. Mas também tenho consciência de que tudo isso tem a ver, passará pela realidade material, né? A realidade daquele instante. Como, por exemplo, mencionei que em 2018 eu tinha convicção de que eu podia ser candidato ao Senado, e estava muito próximo a isso, que o MDB estava quase correndo com chapa pura, né? E que eu teria grande chance de vitória, porque eram 2 vagas e voto duplo, aquele negócio todo. Então, obviamente que há que se observar à frente. Mas eu já não sou mais um menino de 36 anos lá de trás, mas acho que, se Deus quiser, ainda tenho uma vida pela frente, né? Capacidade e possibilidade de participar. Vamos lá. 2022, eu quero crer, na política é difícil fazer uma previsão assim, mas por isso temos que ser com fatos concretos, né? Nós vimos na eleição passada, Alexandre, municipal, que aquele vento violento antipolítica, ou tira todo mundo, não ocorreu. Pelo contrário, salvo raras exceções, né, as candidaturas tradicionais, ou que já eram titulares de governo, prefeitos, já eram prefeitos, ou ex-prefeitos, ou um vereador de destaque, ou, né, um deputado, foram esses os eleitos. Foram conta-se pouquíssimas situações de alguém que veio com um vento diferente. Podemos elencar uma situação diferente, a de Joinville, né? Mas, em que pese o atual prefeito não ter uma militância política, mas todos sabemos que ele vinha de uma família que já não estava mais simpatizando com o MDB, mas tradicional do MDB, do antigo MDB. Né? Então não era um alheio, né? Ele era não atuante, não militante, não tinha cargo. Mas, via de regra, nós tivemos, inclusive, com reeleições fáceis, como foi em Criciúma, como foi em Florianópolis, né? O prefeito eleito de Chapecó, atual, que voltou, né? E se nós olharmos isso por aí afora, nos vários municípios, São José, município grande, era um vereador mais antigo, de não sei quantos mandatos, hoje é o prefeito. Né? Então, Lages também, né? De Lages, quer dizer, uma disputa entre uma deputada e um prefeito. E se nós olharmos pelo Brasil afora, dificilmente. Como também, além dessa situação, ninguém ganhou com um discurso radical, de anti-tudo, anti-isso, anti-aquilo. Não tinha conversa de kit gay, não tinha conversa de arma, não foi isso. As pessoas... Bom, mas é uma eleição municipal. Sim, é uma eleição municipal, mas prevaleceu essa questão. Se eu conheço, se a pessoa tem experiência, né? E foi isso que valeu. E eu quero crer... Bom, agora passo para o palpite. Eu fiz uma análise... Palpite não, uma visão. Né? Palpite é um pouco, assim, fora de jeito. Ora, em 2020 foi assim. Eu acho mesmo, penso, que essa tendência será forte de novo em 2022. Tá? Ou seja, não quer dizer que ninguém novo não tenha chance, não quer dizer que nenhum governador fora do quadro político possa ser eleito. Mas tenho certeza que vão prevalecer muito mais essa situação, eu penso. Tá? E não quer dizer que todos serão reeleitos, mas as eleições poderão ser entre o governador agora, falo no Estado em tese, e um ex-governador, um deputado federal, né, um senador. Nós temos aí várias situações de pessoas já se colocando em vários estados da federação, pelos diferentes partidos. Né? Quem é que, para pegar um exemplo distante, na Bahia, né, que o governo hoje é do PT, o ex-governador Jacques Wagner deverá ser o candidato, o senador Jacques Wagner, ex-governador, o candidato do PT. E o ex-prefeito ACM Neto, que foi deputado, prefeito, o candidato do PSD, do DEM. Ou seja, 2 políticos tradicionais que já ocuparam os mais relevantes cargos na política baiana. E, ao que tudo indica, um dos 2 será o governador. Né? Certo? Então, essas situações. Bom,
eu pensei, até o processo agora, o último de impeachment, que o Moisés, se tivesse superado, o governador Moisés, com todo respeito, se tivesse superado já na saída, o jogo que foi jogado agora e que ele perdeu, que foi afastado, ele seria candidato à reeleição. Estava convencido disso. Tá? Mesmo com os erros, mesmo com o problema da pandemia, mesmo com os tropeços, eu agora tenho minhas dúvidas, né? Porque ele volta, se voltar, como a gente na hipótese da volta, já com uma situação mais desgastada, mais cansativa, né? Certo? Então, antes eu tinha convencimento. Tanto é que, quando o MDB adentrou o governo, através da bancada, né? Foi a bancada, eu perguntei num grupo que nós temos, então nós vamos apoiar o Moisés em 2022, não é isso? Porque nós vamos entrar no governo. Não tem nada a ver, não sei o que. Bom, e tem a ver, tem, mas enfim. Mas o que eu quero dizer é que eu apoiei que o Moisés, o governador Moisés, ia ser candidato à eleição. Agora eu tenho minhas dúvidas. A governadora Daniela, em permanecendo, obviamente, talvez se encante com a possibilidade. Mas, junto com ela, estão outras pessoas, né, que pretendem. O senador Jorginho, como foi falado, né? E veja, independente da posição política dele, mais conservadora, é um político de estrada, ele não é um vento novo, diferente. Ele vai buscar votos no eleitorado mais conservador, que é mais reacionário, enfim, mas ele não é um político eu não tenho nada a ver com isso, nunca fiz política, vote em mim. Não é isso. O próprio Merizio, o Colombo, né? E os do MDB também são nomes que estão na estrada, né? Que têm vinculação política. Os partidos mais à esquerda, PT, provavelmente tendo uma candidatura, será também um nome de militância, não será um nome fora, né, do esquadro. Como as candidaturas que se desenham aí à presidência da República. Então, eu vejo que para o ano que vem será muito mais provável candidaturas tradicionais, né, não quer dizer necessariamente a reeleição do titular, mas candidaturas mais tradicionais, né, que estarão disputando as eleições com muito mais chance. Né? No Rio Grande do Sul, se o governador Eduardo Leite, dizem que quer ser candidato a presidente, mas se não será candidato à reeleição, provavelmente vai enfrentar alguém do MDB, talvez o próprio ex-governador Ivo Sartori, né? Ou algum deputado federal do PP, enfim, do TEM, algumas coisas mais. Vai ser, ou a Manuela Dávila, que é uma política progressista, mais tradicional. Então, esse é o quadro que nós vamos ter, que eu imagino. Né? Então, não vejo ventos muito diferentes para o ano que vem, assim, em termos de derrubar tudo e vir do nada. Né? Perfeito. Inclusive, o MDB colocou, né, 3 nomes na rua, na praça, né, que vão disputar aí em breve uma prévia com voto de todos os filiados. Né? Eu vi que o Chico Baltazar aqui passou para cumprimentar o senhor, contemporâneo, meu contemporâneo dos tempos de UFSC. O Chico foi candidato a prefeito aqui em Criciúma pelo Partido dos Trabalhadores. Quem o senhor acha que é o candidato, na sua opinião, quem o senhor acha que é o candidato do MDB, o que deverá ser com mais viabilidade para vencer a eleição em 22 dos 3 que estão postos aí? Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que o candidato natural hoje é o senador Dário Berg. Por N circunstâncias políticas, né? Pelo nome estadualizado, pelo mandato que tem e que permitiu ao longo desses anos estar pelo Estado, pela sua forte base no sentido de experiência administrativa, não é qualquer um que é prefeito de Florianópolis 2 vezes, depois de ter sido prefeito de São José 2 vezes, né? Isso tem um peso, né? Ele é um cara que tem um carisma e tal, e então eu o vejo hoje como o candidato mais forte do MDB. Vejo mesmo, né? E digo isso sem nenhum receio e de público, e podem divulgar. Né? Marcaram-se as prévias, tudo bem, os filiados, mas nós estamos ainda num momento complicado da pandemia, né? Ou seja, e ao que tudo indica, isso não vai arrefecer breve, né? Hoje eu disse, nós tivemos uma reunião de manhã virtual, o presidente Celso queria marcar uma reunião presencial agora, para daqui uns 15 dias, eu disse, olha, Celso, eu não irei. Enquanto eu não tomar minhas vacinas, eu não irei. Né? Porque não é que eu esteja com medo, coisa, mas é a regra do jogo, não irei. Se quiser fazer por vídeo, eu faço.
Mas não vou entrar num ambiente fechado com várias pessoas, algumas das quais estão circulando por aí o tempo todo, né? Isso aí, muitas pessoas têm essa visão, né? E eu não sou aí apenas um enclausurado, mas então, e acho que esse é um problema dessa nossa escolha à frente, né? Mas o MDB, sabe como é que é? O MDB é um partido grande, já foi maior, tem as suas complexidades, né? E é um partido, agora vamos aqui francamente com quem nos ouve, é um partido que está buscando seu rumo, viu, Alexandre? É um partido que perdeu um pouco o seu norte, né? Com a derrota da eleição passada, nós estávamos acostumados, no mínimo, a estar no segundo turno, né? E na maior parte das vezes até vencer, né? E nós ficamos um pouco sem norte nesse aspecto e estamos tentando encontrar também o nosso espaço político. Afinal, nós temos que ver, hoje o país vive um momento muito polarizado, né? Muito, muito. E eu acho que é até difícil, no curto prazo, que a gente supere isso, com toda sinceridade. E se isso é bom, isso é ruim, é uma outra análise. Mas nós temos, porque os momentos de polarização, eles ao mesmo tempo que tem a razão, por que eu opto por A ou por B, ele tem muita paixão, né? A paixão, tem uma paixão nessa coisa. E entrar pelo meio, na busca de, assim, como até o MDB se autodenomina, ponto de equilíbrio, não é fácil. A razão até as razões possam ser muitas, mas nem sempre o coração corresponde, porque as paixões vão para um lado e para o outro, né? E nós estamos vendo isso no Brasil de hoje, né? Que essa polarização, ela esvaziou o centro, né? Os processos do centro, e aparentemente muita dificuldade. Vê que nomes, agora falando em governo federal, que tentam adentrar nesse espaço político, se oferecer para esse espaço político, encontram sérias dificuldades, não por não serem bons, não são bons nomes, são bons nomes, mas porque as pessoas estão optando pelas, não vou dizer dois extremos, que também, pelos dois nomes que fazem a polarização, né? Então, e aí não é fácil nesse processo. E acho que para o ano que vem nós temos, hoje eu vi publicada ainda há pouco, né, uma pesquisa que o ex-presidente Lula, numa dessas pesquisas, agora já está até na frente. Então veja que é um processo, ou seja, quando os dois, e o Bolsonaro também está atrás, mas também subiu, ou seja, cada vez menos gente está no meio, né? Cada vez se opta mais pelos lados. E faz parte, e o MDB tem que achar seu rumo. E com certeza o rumo do MDB não é no conservadorismo, não é no reacionarismo, não é na política discriminatória, misógina, racista, não é nisso, não é. Essa não é a essência do MDB. O MDB tem que encontrar o seu caminho no viés mais progressista, como sempre foi ao longo da sua história, e que sempre encontrou respaldo. Querer disputar no campo conservador ou reacionário é um jogo que o MDB não joga e que não vai ter eleitor, porque o eleitor não se identifica, o eleitor mais conservador não se identifica com o MDB. Não adianta. Ele tem outras opções à frente, de caráter mais conservador, ou neoliberal, ou mesmo reacionário, antes de votar no MDB. O MDB precisa reencontrar esse seu viés progressista. Perfeito. Eu vi aqui que o Felipe Schmitz interagiu conosco, é vice-prefeito lá em Antônio Carlos, da honra de ser amigo do senhor e agradeceu pela disponibilidade de sempre falar com a juventude. Eu já agradeci bastante aqui, Felipe, vou agradecer de novo no final. E o Marco Rosso, que eu falei aqui, empresário, agora ele fez a lembrança, e eu também deixei esse furo, ele é sobrinho do ex-deputado Lírio Rosso, dizendo aqui, saudade do tio dele, que sempre foi um defensor do senhor, ex-deputado Lírio Rosso, uma grande liderança do MDB também, né? Companheiro histórico do MDB, isso mesmo. E o Felipe Schmidt, de Antônio Carlos, em função do prefeito Geraldo, que pegou Covid, esteve doente, infelizmente se recuperou, foi, ainda que interinamente, o mais jovem prefeito de Santa Catarina, né? O Felipe tem 23, 24 anos e exerceu agora durante um mês o mandato de prefeito, né? Na interinidade, mas acho que não temos alguns prefeitos jovens pelo estado afora, titulares, mas tão jovens quanto o Felipe, não. E é uma liderança para o futuro ali, na nossa próspera
e querido Antônio Carlos aqui. Florianópolis faz parte da periferia de Antônio Carlos. Ali, Antônio Carlos é o núcleo, né, Felipe? Então... Aí está prefeito, ele disse que ainda está prefeito. Legal, então, o prefeito Felipe Schmidt. Muito legal por ter a participação sua aí também. Ele é tão importante que a rua principal aqui de Florianópolis, ali, o calçadão, a rua mais importante, chama Felipe Schmidt, vê? O cara já... Vai ter um problema se for o governador ou o prefeito de Florianópolis, né? Olha, já botou o nome da rua antes de assumir. Já colocou o nome da rua, pois é. É nome de rua, né? Então... Brincadeiras à parte, mas que bom ter lá. Não, mas é tempo de descontrai. Vamos lá. Não sei se... Governador, ele disse que Florianópolis faz parte da grande Antônio Carlos, como o senhor disse. Eu acho que é isso, a gente bater um papo um pouco mais de 1 hora, um pouquinho mais, a nossa previsão é sempre 1 hora. O Instagram antes era 1 hora o limite de live, dava 1 hora, ele derrubava a live. Agora, de tanto pessoal reclamar, ele estendeu para 4 horas, eu descobri isso no outro dia. Disse, meu Deus, que perigo isso, pra gente que gosta de conversar, né? Mas eu acho que é um tempo bom, a gente pode conversar sobre o nosso tema e sobre muitos assuntos, foi uma conversa muito bacana. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade do senhor. Não foi nada menos do que eu esperava e do que eu tenho certeza do que todos esperavam, uma verdadeira aula, uma verdadeira grande conversa, uma grande oportunidade. Eu sou muito feliz por ter essa oportunidade de ter essa conversa, muito me honra essa oportunidade, porque a gente precisa, e eu sou do mesmo pensamento que o senhor demonstrou isso durante a live, a gente precisa sempre valorizar as lideranças, valorizar as pessoas que buscam construir e contribuir, ou que já contribuíram, como é o seu caso. Pode contribuir novamente, com certeza, basta decidir que queira contribuir e ir para o processo, né? Como o senhor muito bem disse, quem sabe estará, não sabe ainda, tem muita coisa para acontecer, mas a gente precisa valorizar, e eu acho que esse momento, esse espaço, não deixa de ser uma valorização, porque a gente precisa, né, oportunizar e ouvir aqueles que sabem fazer. Vi que o Luciano Rosto aí também esteve conosco todo o tempo, é aqui da Quarta Linha. Então, muito obrigado, governador. Eu vou passar para o senhor aí também fazer a sua despedida, seus agradecimentos, mas eu quero, além de agradecer o senhor, convidar todos, inclusive o senhor, para amanhã estar conosco às 21 horas aqui, né, com o ex-governador Eduardo Moreira, e amanhã a gente convida para os demais. Mas muito obrigado a todos que estiveram conosco, muito obrigado ao senhor. Vai ficar salvo aqui a live, tá? Eu vou salvar e colocar aqui no meu feed, vou colocar também lá no YouTube, para quem queira assistir depois, quem acabou entrando no meio, quem vai ver depois também, vai ficar salvo no meu perfil para sempre, para a posteridade, para amanhã, para depois, porque é sempre muito bom ouvir aqueles que sabem o que estão falando. Muito obrigado, governador. Eu que agradeço mesmo e parabenizo por essa iniciativa, me sinto orgulhoso e privilegiado de participar e que os demais programas, né, desejo sucesso. Gostaria apenas de concluir dizendo o seguinte: quando eu era jovem, no Brasil nós lutávamos pela democracia. Eu disse outro dia, alguém me perguntou, eu disse, pois é, muitos jovens de hoje não têm noção, porque já nasceram na democracia. Até disse assim, eles acham que eleger deputado, governador, presidente, prefeito é tão natural quanto respirar, quanto mandar mensagem no WhatsApp ou conversar no Instagram. Mas não foi assim. Não foi assim. Eu votei para prefeito de Florianópolis a primeira vez, eu já era casado, porque nós não votávamos para prefeito de Florianópolis, nós não votávamos para presidente da República, vocês sabem disso, né? Nós não votávamos para governador, não havia liberdade partidária. Eu fui jovem nesse período em que nós lutamos pela democracia. Por isso que eu tenho assim a democracia como um valor muito forte, um valor inquestionável, um valor que não pode ser afrontado. E conclamo todos os jovens e a todos para que defendamos essa conquista tão importante. Por vezes, tenho a impressão de que há um questionamento sobre o valor da democracia. E o Winston Churchill, famoso primeiro-ministro britânico, já disse, a democracia mais ou menos assim, é um regime ruim, mas todos os outros são piores. Né? Ou seja, tem os seus defeitos, é óbvio que tem, mas a democracia é o que permite a plenitude, o florescimento da dignidade humana, né, da liberdade, das manifestações, da opinião, da eleição. Então, não deixemos que situações que às vezes passam por nós, os videozinhos que o nosso amigo manda no WhatsApp, né, criticando a democracia, o Congresso, os Supremos, os governadores, os prefeitos, né,
Cuidado, cuidado. Essas coisas pode estar certo que sem democracia a coisa piora bastante. Então eu encerro a minha participação e permitindo esse recado, né? A preservação da nossa democracia, a tão duras penas conquistadas, ainda tão jovem, né? Mas que nós temos que preservar porque ela é que dá ao ser humano, e no caso ao brasileiro, a possibilidade de ser digno e de se tornar digno como cidadão, como alguém que participa do processo de vida e de decisões do seu país. Era isso que eu queria finalizar dizendo. E muito Governador, obrigado. a live foi excelente e o encerramento foi com chave de ouro. Muito obrigado e viva a democracia. Um abraço. Obrigado. Valeu, obrigado.